Olá, meu povo! Pedro Ítalo aqui, o seu professor de matemática, e estou aqui mais uma vez para responder essa questão desafio que eu coloquei para vocês, nível Enem. Mas antes de resolver essa questão, vamos primeiro fazer uma revisão sobre trigonometria no triângulo retângulo. Quando falamos de trigonometria, estamos falando de trabalhar com medidas de triângulos, de um triângulo qualquer. Por isso que nós temos o costume de dividir no triângulo retângulo e para um triângulo qualquer, que é quando nós aplicamos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Mas o objetivo dessa questão é nós lembrarmos da trigonometria no triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Sabemos que em um triângulo retângulo, o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos. Mas um é cateto oposto e o outro é cateto adjacente. Porém, para dizer quem é o cateto oposto e o cateto adjacente, depende do seu ângulo de referência. Se eu analiso, por exemplo, esse ângulo aqui, que eu estou pintando de verde, o meu cateto que está oposto, que está no lado contrário a esse ângulo, é o cateto B. Então, o B seria cateto oposto a esse ângulo verde, que eu vou chamar ele de alfa. Já o cateto C, ele está do lado do ângulo alfa. Então, ele seria o nosso cateto adjacente a alfa. Se eu olho para esse outro ângulo agudo aqui, que eu vou chamar ele de beta, o cateto oposto a beta seria C e o cateto adjacente a beta seria o lado B. O que nós precisamos saber aqui são as razões trigonométricas, que são seno, cosseno, tangente. Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Para os alunos que têm dificuldade de lembrar isso aqui, eu costumo dizer a seguinte frase: só, cá, toa. Soca à toa, soca à toa, soca, soca, soca à toa, soca à toa, soca à toa, soca, soca, soca à toa. Calma! O que significa esse soca à toa? Esse S aqui, pessoal, é de seno. Como que eu calculo seno? O de oposto sobre H de hipotenusa. Esse C aqui significa cosseno. Como que eu calculo cosseno? Adjacente sobre a hipotenusa. E esse T é de tangente. Como que eu calculo tangente? Oposto sobre adjacente. Então, soca à toa. Outra coisa que é importante nós lembrarmos são os ângulos notáveis. Nós temos valores fixos para seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus, 60 graus. Seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus, meio. A tangente é diferente. Ela é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Provavelmente você já ouviu aquele 1 milhão de musiquinhas, né? Tem a musiquinha lá do Jingle Bells, né? Jingle bells, jingle all the way. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Que fofinha! Mas eu prefiro fazer funkzinho. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Oi! Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Ai, que vergonha. Então, no nosso exercício, ele quer saber qual foi o percentual reduzido se esse ângulo for de 30 graus. No exercício, ele disse para nós
que a intensidade luminosa é dada por K vezes o seno de x, vezes o seno de 30. Por isso, basta no lugar do x colocar 30 graus. Se você olhar na tabela, o seno de 30 graus é meio. Então, quando nós colocarmos meio aqui, meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 50%. É só você lembrar que meio é a metade. Então, portanto, a nossa intensidade luminosa vai ser reduzida a 50%. Letrinha A. Ou seja, é uma questão que você simplesmente deveria saber o seno de 30 graus. Beleza? Então, essa foi mais uma questão nível Enem. Joga essa ideia e compartilha com o próximo. Um abraço e bom estudo!